então, continuando aqui o nosso conteúdo programático, né? Nós agora estamos no módulo de vendas. Hoje, depois da nossa aula de noções de marketing que nós vimos lá que marketing é uma ferramenta extremamente essencial para toda e qualquer instituição. Como o próprio nome já diz, é uma ferramenta, não é fórmula para sucesso. Então, se a instituição bem souber utilizar essa ferramenta, pode colher bons frutos. Se não souber utilizar essa ferramenta, pode ser que o resultado seja o não esperado, certo? Seja totalmente o inverso. Ou seja, que quando a gente propõe estabelecer uma campanha de marketing, a gente está colocando muita coisa em jogo. Tempo, recurso financeiro, recurso pessoal e tudo mais. E aí, se não souber utilizar da forma correta, corre o risco de a instituição ter alguns prejuízos, principalmente prejuízos financeiros, que hoje em dia é o que a instituição menos deseja, certo? Mas na sequência, nós iremos aqui hoje conversar sobre um pouco sobre técnicas de vendas. A gente já viu que o marketing é uma ferramenta essencial no processo de vendas, e aí existem algumas técnicas que todo qualquer profissional, certo, da área de vendas deve bem saber e bem colocar em prática essas técnicas. Lógico, são técnicas que vêm aprimorar e facilitar no processo da venda, certo? Mas já vale lembrar que todas essas técnicas que nós vamos ver aqui agora, ela depende muito da forma de gestão da instituição. Então, se a gestão da instituição é uma gestão uma gestão que não é flexível, vai dificultar um pouco a aplicabilidade dessas ferramentas, dessas técnicas, certo? Se a gestão da instituição for uma gestão muito rígida, então dificulta. Então, a intenção e o ideal é que o modelo de gestão mais correto a ser seguido é o modelo mais democrático possível. Assim, todo e qualquer indivíduo inserido dentro desse contexto consegue trabalhar de forma livre dentro dos preceitos da instituição, ou seja, dentro das normas da instituição, do regimento da instituição, que toda e qualquer instituição deve ter. Mas então, a partir daí, nós vamos lá começar a conversar um pouco sobre técnicas de vendas, e aí a gente vai ver o seguinte: as técnicas de vendas, certo? Essas técnicas, essas dicas que a gente vai trabalhar aqui, elas são simples. Basta que o profissional coloque em prática. E o profissional ele tem que ter aptidão em vendas, senão não vai. Certo? Ele tem que gostar da área de vendas. Ele tem que ser um profissional muito aberto à conversa. Tem que ser um profissional que tenha uma boa verbalização, ou seja, saiba conversar da forma correta. Certo? E aí, quando eu falo conversar da forma correta, falar da forma correta não é falar bonito, é falar corretamente, certo? Tem que saber qual é o momento adequado de falar e qual é o momento adequado de escutar, certo? Então, nós temos que entender isso. Vamos lá. Seguindo, nós temos aqui essas 8 técnicas de vendas infalíveis que nós vamos trabalhar, que ela realmente amarra todo o processo da venda, certo? Vamos lá. A primeira técnica de vendas é essa. E aí eu trago para vocês sempre uma imagem que ilustra essa técnica, certo? Para que nesse momento vocês possam pensar um pouco, certo? Essa imagem representa que técnica de venda, certo? O que o profissional em vendas deve ter, certo? Quando a gente analisa essa imagem. E aí fica esse questionamento para vocês, para que vocês possam analisar e pensar. Vamos lá. Então, essa primeira técnica de vendas nos remete ao entendimento de que nós podemos perceber aqui, em volta da cabeça do consumidor estão o quê? Pontos de interrogação e pontos de exclamação. Por que isso? Isso significa dizer que muitos consumidores vão à instituição já sabendo o que ele deseja, o que ele necessita. Muitos consumidores vão à instituição e ainda não sabem o que necessitam nem o que desejam. Então surge a dúvida no momento, certo? E essa dúvida que o profissional em vendas deve ajudar o consumidor a sanar. Então essa nossa primeira dica, certo? Sobre as técnicas de vendas é o seguinte: ajude o cliente a entender o que ele precisa ou o que ele necessita ou o que ele deseja. Então esse é o momento em que o colaborador vai ajudar o consumidor a entender o que ele realmente precisa, certo? Se o consumidor já chega à instituição com
com o pensamento formado, já sabendo o que quer, o que precisa, o que deseja, e aí esse momento ele vai falar mais, porque ele tem que explanar o que ele deseja, o que ele precisa. Mas se ele chega à instituição sem saber ao certo o que precisa, o que deseja, esse é o momento em que o colaborador da instituição vai falar um pouco mais, porque ele vai ajudar o consumidor a entender e a escolher o que ele realmente precisa, o que ele realmente deseja. Certo? Então essa é a nossa primeira dica. A nossa segunda dica é o seguinte. Então, vamos lá, pense. O que essa imagem transmite em relação às vendas, em relação ao atendente e ao consumidor em vendas? Vamos lá. Essa imagem transmite o que para vocês? Seguindo. Dica número 2, que é essa dica, a dica dessa imagem. Estabeleça uma relação de confiança com o cliente. Quando o cliente não confia, certo? No colaborador, ou seja, no profissional de vendas, dificilmente aí exercerá uma relação em que haverá a efetivação da compra. Porque o nome já disse, ele não confia. Agora, quando a relação é de confiança, sim, certo? Certamente essa compra, essa venda será realizada. O que o colaborador deve procurar estabelecer no primeiro momento com o consumidor é uma relação de empatia. É aquela relação em que o consumidor vira para ele no primeiro momento e fala: gostei de você, certo? Diferentemente de uma relação de antipatia, é onde o consumidor se antipatiza com o colaborador por algum motivo ou outro, que só convém a ele pensar. Certo? Então, o que deve acontecer no primeiro momento é uma relação de empatia, ou seja, o colaborador deve proporcionar ao consumidor, certo, mecanismos para que ele, no primeiro momento, já sinta confiança nesse colaborador. Aí ele vai se abrir totalmente com esse colaborador, vai dizer o que necessita, o que deseja, vai dizer quais são as formas que ele tem para pagar, certo? Vai relatar para o consumidor o que ele procura sanar com aquele produto, aquele serviço. Então essa é a relação de confiança que deve ser estabelecida entre as partes. E isso estreita a relação, e isso faz com que isso fidelize o consumidor. Isso faz com que o consumidor fique fiel à instituição. A terceira dica está aí. Imagem na tela, pensem. Vamos lá. Essa terceira dica, a dica número 3, certo? Ela diz pra gente muito a respeito, como eu falei anteriormente, do regimento da instituição. Se a instituição tem um regimento muito rígido, ou se as normas, as regras são muito rígidas, dificilmente o colaborador conseguirá ser essa pessoa, fazer como essa pessoa. Mas se a instituição tiver um regimento um pouco mais flexível, for um regimento pautado na gestão participativa, na gestão democrática, ele conseguirá sim atuar como essa pessoa e ser essa pessoa. Essa nossa terceira dica diz o seguinte: seja flexível. Mas o colaborador só pode ser flexível se o regimento da instituição permitir. Senão ele fica o quê? De mãos atadas. Certo? Então toda e qualquer instituição deve pensar e se pautar no entendimento de que quando o colaborador está ali para atender o consumidor, ele tem que ter condições de negociação com aquele consumidor. Ele tem que ser, em alguns momentos, bastante flexível. Para quê? Para contornar as objeções colocadas pelos pelos consumidores. O que são objeções? São imposições, são barreiras no momento da compra. E se ele não pode ser flexível, ele não consegue contornar essas barreiras, essas objeções. Certo? Vale lembrar novamente, essa questão de ser flexível depende do regimento da instituição, depende das normas da instituição, certo? Então essa é a terceira dica: todo e qualquer profissional em vendas ele deve ser flexível, porque há um momento da negociação, há um momento em que uma das partes tem que ceder, senão não efetiva a venda, senão o consumidor não realiza a compra. Se for somente um embate onde ninguém cede nada, onde ninguém é flexível, nenhuma das partes é flexível, não chega a um senso comum, então não consegue efetivar a venda, certo?
E aí nós temos o seguinte, essa foi a nossa terceira dica. Vamos lá para a nossa quarta dica. Imagem na tela. A imagem na tela, percebam bem na imagem, certo? Percebam na postura, ou seja, na postura corporal das pessoas. Porque nós sabemos que uma imagem, certo? O corpo ele fala, e fala muito. Então, os gestos, a postura corporal das pessoas, ela conta muito, certo? Nesse momento aí. Então é isso que nós devemos levar em consideração, certo? Vamos lá, a imagem da tela já foi, então nossa dica número 4 é a seguinte: nunca subestime o cliente. Então, nenhum tipo de pessoa, nenhum cliente deve ser subestimado, porque o potencial dele de argumentação, o potencial dele de negociação pode ser muito alto. Então, nós percebemos que nós podemos nos deparar com consumidores que não irão questionar muito, certo? Não irão colocar muitas imposições no momento de realizar a compra, mas nós iremos nos deparar com consumidores que também irão questionar bastante, certo? Então nós nunca devemos subestimar o cliente, até porque as pessoas pensam de formas distintas e o momento da venda ele se dá de formas distintas. Nós iremos nos deparar com consumidores que irão chegar bem-humorados, consumidores que irão chegar mal-humorados, consumidores que irão chegar querendo conversar bastante, consumidores que irão chegar querendo pouca conversa, consumidores que saberão o que precisam e o que desejam, consumidores que não saberão o que precisam, o que desejam. Então, o colaborador ele tem que estar preparado a tudo e nunca subestimar o potencial do cliente, o potencial do consumidor, porque ele pode, nesse momento de subestimação, ser totalmente surpreendido pelo consumidor. E aí, me deparei com uma situação inesperada e aí não tenho o que fazer nesse momento. É outra coisinha importante que nós devemos levar em consideração em relação ao processo de vendas. Trabalhamos com consumidores, muitos pensam de formas distintas. Então, sempre espere o inesperado. Nunca falem isso, nunca imagine isso. Isso nunca vai acontecer no processo de vendas. Tudo pode acontecer. Então, já que tudo pode acontecer, sempre espere o inesperado. E sempre esperando o inesperado, nunca subestime o cliente, porque o potencial dele é muito grande, certo? Vamos lá para a nossa próxima dica. Imagem na tela. O que se percebe, o que se consegue entender das imagens, tendo esse contexto? Primeira, segunda e terceira tirinha. São 3 tirinhas. Primeira, segunda e terceira tirinha. Então vamos lá pensar e imaginar como que essa situação se dá no processo de vendas, no processo em que envolve o consumidor e o colaborador da instituição. Como que isso se dá? Vamos lá. Então há momentos que no processo da venda todo o processo é uma calmaria total, certo? Todo o processo é uma calmaria total. Então o consumidor não impõe muitas objeções, certo? O consumidor muitas vezes já sabe o que ele deseja, o que ele necessita, certo? E aí o processo se dá de uma forma mais fácil. Mas há momentos em que o processo da venda se dá de forma mais turbulenta. O consumidor chega à instituição, não sabe o que realmente necessita, o que realmente deseja. O consumidor, ele coloca muitas objeções no momento da negociação, dificulta a negociação, certo? E aí, quando ele coloca muitas objeções, quando ele dificulta a negociação, se o profissional não for um bom profissional de vendas e não estiver bem centrado, sempre esperando que tudo pode acontecer e nunca subestimando o cliente, ele vai conseguir contornar esse processo aqui, vai conseguir contornar esse momento e vai efetivar a venda chegando novamente no momento de calmaria. E para que isso aconteça, certo? Além dele ter total confiança naquilo que faz, além de estar totalmente preparado, nunca subestimar o consumidor e nunca
nunca está despreparado para o que pode acontecer, ele tem que ter essa dica número 5. Seja resiliente, ou seja, seja persistente. O consumidor irá colocar muitas objeções, mas você tem que ter conhecimento e persistência para contornar essas objeções. E para que você possa contornar essas objeções, você tem que ter o respaldo da instituição. A instituição tem que estar ao lado do colaborador, senão ele não consegue contornar essas objeções. No primeiro obstáculo, ele vai desistir da venda. Por quê? Porque não tem armas para lutar, certo? Não tem estratégia para efetivar a venda. Então, quando o colaborador é um bom colaborador, quando ele não subestima o consumidor, quando ele sempre espera o inesperado, quando ele está preparado, quando ele conhece sobre a área que trabalha, ele é resiliente, ou seja, ele é persistente, porque vão surgir objeções, certo? E ele vai saber contornar essas objeções. Então, essa é a nossa dica número 5, seja resiliente, ou seja, seja persistente. Nossa dica número 6. Imagem na tela. Dica número 6, imagem na tela. Vamos lá. Existe um procedimento, certo? Que é uma técnica vinda do Japão, certo? Que são chamados de censos, que nós temos os 10 censos para o bom funcionamento de toda e qualquer instituição, certo? E um dos censos é o censo de ordenação e o censo de organização. Então percebam aqui na disposição desses itens no armário, percebam que todos estão organizados em seu devido local. É isso que todo e qualquer colaborador deve fazer, principalmente colaborador em vendas. Terminou de atender o consumidor, lógico, muitas vezes não dá tempo, já vai atender o consumidor, mas quando surgir um tempinho, quando tiver ociosidade, procure organizar o seu espaço de trabalho, para que você possa encontrar os seus produtos de forma mais fácil, ágil e que possa trazer uma maior comodidade ao seu consumidor. Então essa nossa sexta dica, mostre que tem senso de organização. Um local organizado é um local bem visto. Um local organizado, as pessoas, os consumidores conseguem transitar facilmente por esse local. Um local organizado, os colaboradores conseguem encontrar facilmente os seus produtos para oferecer de forma mais rápida, ágil e prática a seus consumidores. Então tem que demonstrar não só no pensamento, mas também na prática, que tem senso de organização. Utilizou determinada ferramenta, limpe-a e guarde no local, se for o caso, certo? Dispôs algumas peças sobre o balcão para o consumidor analisar, efetivou a venda ou não, terminou, aquele cliente saiu, organize novamente essas peças, certo? No seu devido local, para que no momento que for procurar, novamente, saber onde está e encontrar essas peças. Então, o senso de organização, ele cai bem em toda e qualquer instituição. Não somente no processo de vendas, mas o processo de vendas também é bastante importante. E aí nós vamos aqui para a nossa próxima dica. Imagem na tela. Imagem na tela. Então pensem bem. No centro de todo e qualquer processo, certo? Seja de marketing, de qualquer outra estratégia, principalmente de vendas também, no centro de todo e qualquer processo tem uma ideia central, onde todos os envolvidos participam da aprovação ou não aprovação, ou da implementação dessa ideia central. No processo de vendas também é dessa forma. Por isso que para o processo de venda se efetivar da forma mais adequada, deve existir uma ferramentazinha que é um termo técnico da área administrativa, que é brainstorm. Brainstorm significa tempestade de ideias. Devemos sim
ouvir os nossos colaboradores internos, são os que participam do processo da venda, são os que estão no dia a dia lidando com o consumidor, e principalmente ouvir os colaboradores externos, que são os consumidores. Eles que vão dizer de que forma a forma mais adequada de a gente trabalhar. Lógico que nesse processo de tempestade de ideias, nós iremos ouvir ideias absurdas, que não irá ter a mínima possibilidade de colocar em prática, mas certamente iremos ouvir ideias maravilhosas que certamente, se colocar em prática, vai enaltecer e crescer muito a instituição. Então, a nossa sétima dica número 7, é a seguinte: crie uma estratégia. E essa estratégia para o processo de vendas, certo? Ela certamente deve se pautar primeiramente no brainstorming, que é a tempestade de ideias. Ouvir as pessoas. Muitas instituições dizem que escutam as pessoas, mas coloca lá em cima do balcão da sua instituição lá uma caixinha de sugestões. Mas você percebe lá que o cara já tem enferrujado que nunca abriu para ler sugestão alguma. Não é dessa forma. Deve-se estabelecer um período, certo? Principalmente em consideração à rotatividade do seu produto ou serviço, que você deve estar abrindo essa caixinha para ler as sugestões dos consumidores. Porque muitas vezes a ideia é maravilhosa e você nunca percebeu. E o seu consumidor está lhe dando uma ideia que você pode crescer muito. Então, sempre crie uma estratégia. E as estratégias voltadas para vendas, você deve saber que deve ser pautada sempre também com base no regimento da instituição. Não deve fugir do regimento da instituição. E aí observar as estratégias que são adotadas pelos seus concorrentes. Não é feio e nem antiético copiar o que é bom. Se é bom, pode copiar. Tente fazer melhor ainda. É isso que nós devemos fazer quando criamos uma estratégia para a nossa instituição. E principalmente estratégia de vendas para atrair os nossos consumidores. E aí a gente vai para a nossa última dica de hoje. Imagem na tela. Vamos lá? A imagem na tela. Nessa parte final da imagem, nós podemos perceber o que aqui? Uma lâmpadazinha. Quando a lâmpada se acende, muitas vezes é um sinal de alerta. E esse alerta pode ser para o bem ou para o mal. Certo? Mas nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com a intensidade, com a questão de estabelecer justamente esse alerta. Nós devemos perceber quando a instituição não está indo bem. Deve sim acender essa lâmpadazinha, sinal de alerta, de atenção. Algo está acontecendo errado. Nós devemos também perceber quando um alerta ele é estipulado para a questão do bem. Uma ideia. Poxa, e essa ideia pode vir lá do nosso colaborador externo, que é o nosso consumidor. A dica que nós vimos antes, de criar uma estratégia, de escutar o consumidor. Certo? Então, em relação a essa ideia, nossa dica número 8 e última dica é a seguinte: seja criativo. Mas para que eu possa ser criativo, eu tenho que perceber tudo ao meu redor, os meus concorrentes, os meus consumidores, escutar o meu consumidor, principalmente, porque ele pode me trazer uma ideia muito boa, uma ideia que muitas vezes pode estar embaixo do meu nariz e eu nunca percebi, certo? Porque pessoas distintas costumam enxergar o problema por outro ângulo e aí muitas vezes chegam à resolução do problema muito mais rápido que a gente, por conta do ângulo que ele está, que favorece mais a visão do problema do que o nosso ângulo. Então, é isso, ser criativo, sempre, sempre, sempre. E a criatividade, ela perpassa pela inovação. Vamos sempre pensar em inovação, acompanhar as tendências, acompanhar a evolução, acompanhar o que está acontecendo hoje. Certo? Pensar no que pode acontecer amanhã. Então isso é ser criativo, certo? E estar sempre com visão aberta, certo? Com pensamento aberto, com visão de crescimento. Isso é ser criativo. Então essas foram as 8 dicas infalíveis para todo e qualquer profissional de vendas. Vale ressaltar que muitas dessas dicas para aplicabilidade do profissional deve sim
perpassar por uma questão do regimento da instituição. Necessita de um regimento que seja mais flexível, que dê mais poder ao colaborador para que ele possa colocar essas dicas em prática, certo? E aí, depois de ver a nossa última dica, sempre aqui finalizando com essa questão: as estratégias de venda, o processo de venda, ele se dá da seguinte forma: entenda o que o cliente precisa. Para eu poder oferecer para o meu consumidor, eu tenho que entender o que ele precisa, o que ele necessita, o que ele deseja. Senão, não consigo oferecer o produto ou serviço adequado para ele. Depois, eu tenho que mostrar todos os benefícios que vendo. Não mostrar o produto que vendo, mas mostrar os benefícios que aquele produto irá trazer para o consumidor. Quais são as vantagens que aquele produto ou serviço irá trazer para o consumidor. É isso que eu devo mostrar nesse momento. Porque o produto é simplesmente produto. O consumidor está à procura dos benefícios, das vantagens que aquele produto irá trazer para ele. Depois eu tenho que conquistar o cliente, estabelecer uma relação de confiança. Senão, ele não tem confiança em mim, ele não tem confiança no que eu falo sobre os benefícios do produto ou serviço. Depois de conquistar o cliente, eu tenho que contornar o quê? Muitas vezes as objeções, as imposições, as dificuldades, as barreiras que são normais no processo de venda. Se eu estou preparado, se eu conheço sobre a área de vendas, se eu tenho a confiança no meu consumidor, eu consigo contornar essas objeções, porque aí eu terei perante ao meu consumidor, certo? Um poder muito importante para todo e qualquer profissional. Eu terei o poder de influenciar o meu consumidor. Isso é bastante importante, certo? Então, quando eu tenho esse poder de influenciar o meu consumidor, eu consigo facilmente contornar as objeções, certo? E aí, tenho que acreditar no produto que eu vendo. Se eu não acreditar no produto que eu vendo, quem vai acreditar? Se eu não confio no produto que eu vendo, como que eu farei que o meu consumidor confiará no produto que eu vendo? Então, perpassa por isso aí. Eu antes tenho que acreditar para depois oferecer para o meu consumidor. E por último, eu tenho que criar um senso de urgência. Porque no momento do fechamento da venda, eu tenho que estar ali apto a saber contornar a situação e efetivar a venda. E aí, depois desse gráficozinho, sempre eu trago para vocês aqui também uma questão dessa: o funil da venda. A venda ela começa lá um pouco solta, lá em cima, geração de leads. O que são geração de leads? Públicos de interesse, certo? São os possíveis consumidores da minha instituição. Então lá, são muitos os possíveis consumidores da minha instituição. Mas aí depois que eu começo a funilar, eu começo a qualificar os leads. Eu começo a qualificar, ou seja, a perceber quem é o meu público-alvo, quem é aquela fatia da população que está mais propícia a consumir o meu produto ou serviço. É quando eu começo a qualificar o meu público de interesse. Depois eu vou avaliar os desafios e os problemas que esses públicos de interesse podem trazer para a minha instituição no processo de vendas, principalmente com relação às objeções e às dificuldades que eles colocam no momento da venda, certo? Por isso que eu tenho que conhecer o meu consumidor, certo? Saber quais são os seus hábitos de compra. Aí eu consigo avaliar os desafios e os problemas que eu posso enfrentar, certo? E aí, a partir do momento que eu avalio os desafios e os problemas, eu tenho que solucionar esses problemas através do contorno de objeções, certo? O consumidor colocou um problema, uma dificuldade no momento da venda, tenho que solucionar. Quando eu soluciono esse problema, eu converti, ou seja, eu inverti a situação que era desfavorável a mim no processo de venda, certo? Eu consegui transformar em uma situação favorável e que eu estou mais próximo de efetivar a venda, que é justamente o momento que eu chego no fechamento da venda. Então aí está o funil de vendas de qualquer instituição, como essa e termina dessa forma. Depois do funil de vendas, a pergunta que nunca quer calar: dúvidas? E essa pergunta ela sempre surge a qualquer momento e principalmente no momento que estamos realmente na prática. Mas, como eu sempre falo, o momento que surge a dúvida é o momento que nós devemos procurar outras fontes de conhecimento, não ficar somente preso a essa fonte de conhecimento,
buscar outras áreas de conhecimento, outras fontes, buscar a se aprofundar mais dentro desse contexto da área de vendas. Assim eu posso me qualificar melhor, certo? Para que quando eu for para o mercado de trabalho, ou se eu já estiver no mercado de trabalho, eu possa desempenhar minha atividade da melhor forma possível. E aí, já depois de sanar das dúvidas, o que eu tenho para vocês e trago para vocês é um muito obrigado por essa aula de hoje e dizer que vocês assistam a videoaula, procurem novas fontes de conhecimento, aprofundem o conhecimento de vocês na área, certo? Resolvam a atividade e seguiremos com o nosso módulo de vendas. Então, bons estudos e até a próxima aula.